Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler somente o versículo 5. Diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar mais uma vez. Peça a Deus que fale ao seu coração, que Deus te ilumine, que Deus te dê entendimento, que Ele aplique a palavra ao seu coração. Vamos falar com Deus mais uma vez. Amado Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de te servir nessa noite. E te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê compreensão da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos corrige, nos admoesta, que o Senhor nos ensine, que o Senhor, ó Deus, faça uma obra profunda e verdadeira, que só o Senhor mesmo pode fazer em cada um de nós. Olha, Pai, para cada pessoa que está aqui, alimenta a vida da tua igreja com a tua palavra, e tenha misericórdia de mim, Pai, que tenha a incumbência de trazer o recado do Senhor. Dá-me a graça de ser usado por Ti, de ser instrumento nas Tuas mãos, de ser vaso nas mãos do Senhor, nesse momento, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Não sei quantos se conhece um livro que chama, o nome do título é O Príncipe. Esse livro foi escrito em 1513. O autor desse livro, o nome dele é Maquiavel. E o nome do livro é Maquiavel, na verdade. Esse é o nome do livro. Não o autor. O nome do livro é Maquiavel. Ele dá diretrizes a um jovem italiano chamado Lorenzo de Médici sobre como obter e manter poder. E nas ideias dele, fica bem claro quando você lê o livro, que ele abre espaço para a prática de violência, de crueldade, para obter os resultados que as pessoas quiserem obter. Por exemplo, tem uma frase que vocês devem lembrar, que as pessoas comumente usam: os fins justificam o meio. Já ouviu essa frase, né? Então essa frase é de Maquiavel. E Maquiavel, as ideias dele eram ideias... Se você for analisar friamente o livro, há algumas ideias muito fortes no seu livro. Tanto é que foi por causa dele que cunhou-se aquele nome, ou aquela expressão maquiavélico. Não tem essa expressão? Maquiavélico. Vem de Maquiavel, que escreveu esse livro, que tem como título O Príncipe. E entre as suas declarações, as suas máximas, segue algumas que eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte, esses são resumos daquilo que ele coloca no livro todo: zelai apenas pelos vossos próprios interesses. Ele era muito pragmático. Não honreis a mais ninguém além de vós mesmos. Fazei o mal, mas fingi o bem. Cobiçai e procurai obter tudo o que puderes. Sede miserável, sede brutal. Lograi o próximo toda vez que puderes. Matai os vossos inimigos, se for necessário, os seus amigos. Usai a força em vez da bondade ao tratardes com o próximo. Pensai exclusivamente na guerra. As ideias dele, de fato, por isso que o nome maquiavélico, eram realmente más. Mas é porque ele era pragmático. A ideia dele era o seguinte: olha, para que você seja um vitorioso, para que você conquiste, use todos os meios necessários. Na guerra não tem limite. Na guerra não tem que ser condescendente com ninguém. Essa é a ideia dele. Obviamente que você tem que analisar as ideias de Maquiavel dentro do contexto em que ele viveu, tá? E o livro, esse livro Maquiavel, O Príncipe de Maquiavel, esse livro é muito lido hoje por empresários, por políticos, porque a ideia desse livro é despertar o líder
para ir para frente, para vencer, custe o que custar. Em última análise, é sobre isso que se trata esse livro. Agora, essas colocações que ele coloca no livro, não é nada mais do que uma confirmação do que já acontecia na história. Se você estudar um pouco da história do mundo, na esfera das conquistas, se você assistir esses filmes antigos, das guerras, de conquistas, você vai perceber que os homens eram implacáveis. Eles não tinham dó, não tinham piedade, porque essa era a mentalidade do mundo, antigo principalmente. E em última análise, ou última instância, o que essas pessoas queriam era poder e felicidade. Então, na busca egoísta para ser feliz, eles passavam por cima de quem quer que fosse. E se você olhar para a Bíblia, essa realidade também não era diferente nos tempos bíblicos. Por exemplo, o povo de Israel sentiu na pele tudo isso que eu acabei de ler aqui agora. Tudo isso. Porque desde os governantes, se você olhar o texto do Antigo Testamento, o povo de Israel foram governados de forma cruel pelos assírios, depois os babilônicos, medo-persas, gregos e romanos. E todos esses povos eram implacáveis quando se tratava de conquista. Eles não tinham dó, não tinham piedade. Os assírios então eram famosos por sua crueldade. E na época que Jesus viveu, o povo de Israel continuava sobre um poder. Observe, eles já tinham sido governados por vários povos, e quando Cristo veio ao mundo, continuavam sob o poder de um império chamado Império Romano. E é nesse contexto que Jesus escreve essas palavras aqui. Observe, aquele povo havia durante vários séculos aprendido e levado nas costas que vitória se conquista com luta, com esforço e com poder. É isso que estava muito claro na cabeça deles, porque sempre foi assim. Mas havia algumas profecias no Antigo Testamento de que viria o Messias, o libertador, o ungido, e esse prometido, ele viria para libertar o povo de Israel. E então aparece Jesus, que operava milagres, fazia maravilhas, falava como nenhum outro homem jamais falou, e eles ficaram encantados e pensaram: é esse homem. Jesus então começou a pregar, e a mensagem de Jesus era: o tempo está cumprido. Eles pensaram: agora é a época, porque Jesus dizia: o reino de Deus chegou. Na mentalidade do povo de Israel, o nosso libertador chegou. Agora é a época que nós saímos debaixo do poder do Império Romano e nos tornarmos livres. E esse sentimento, ele foi se intensificando, e ele ficou mais forte ainda quando Jesus realizou a multiplicação dos pães e dos peixes. Se você olhar na sua Bíblia, lá em João 6, 14 e 15, o evangelista diz o seguinte: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Observe que o clima de efervescência em torno de Jesus era muito grande. Quando Jesus multiplica os pães, os peixes e alimenta todo mundo, o pessoal: agora sim, esse é o homem que vai nos libertar. Jesus sabia que o coração deles estava desejoso de levantá-lo e colocá-lo como rei, e ir para cima, e fazer uma rebelião, coisa dessa natureza. Jesus então se retira para outro lugar. Agora, meus irmãos, é nesse contexto que Jesus diz: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra.
essas palavras devem ter chocado os ouvintes de Jesus. Eles devem ter ficado sem entender. Eles esperavam um Messias guerreiro, conquistador, lutador, que ia derrubar o Império Romano, que ia realmente colocar Israel politicamente por cima de todas as nações. Aí chega Jesus, aquele a quem eles depositavam toda a esperança, e diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, certamente perguntas começavam a surgir na mente daquele povo. Como eles poderiam conquistar a liberdade com mansidão? Como que é possível sair dessa situação sendo manso? Só que a palavra aqui é bem-aventurado, feliz. Ele está dizendo que felizes são os mansos e esses vão conquistar a terra. Eles não entenderam nada. Onde é que está a felicidade nisso? Jesus então parece que propõe algo que era mais uma utopia, parece que não tinha sentido aquilo para a vida deles. E eles ficaram certamente sem entender o que Jesus estava dizendo ali. Agora, na contramão do mundo, e se você observar em todas as bem-aventuranças, Jesus anda na contramão do mundo. Ele propõe que a felicidade, a conquista, ela não vem pela força, pela violência, mas ela vem através da mansidão. Vamos pensar bem. Nós também não achamos isso? Você não, no fundo, você não fica pensando no seu coração que que Deus só vai usar você se você for mais arrojado? Às vezes você fica sentado no banco e pensando: eu queria ser mais enérgico, mais ousado, mais corajoso, mais agressivo. Eu queria ser alguém mais influente, porque assim eu sei que Deus ia fazer grandes coisas através da minha vida. É que eu sou muito tímido, muito pacato, e eu creio que Deus não está interessado nisso. Porque às vezes a gente acha que Deus também só vai usar pessoas corajosas, arrojadas e ousadas. Às vezes a nossa cabeça, nós pensamos assim também. E mais uma vez, Cristo propõe o paradoxo da felicidade. Porque o que Cristo coloca aqui nesse texto é que quem vai herdar a terra, quem vai realmente desfrutar dessa bênção, são os mansos. Agora é importante nós fazermos uma primeira pergunta aqui: o que é mansidão? Essa é a primeira pergunta. Se você olhar o dicionário da língua portuguesa, mansidão é definido como estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento, calma, paciência, controle da situação. Se você olhar a palavra grega que foi escrito esse texto, vai significar basicamente ser gentil, humilde, atencioso, cortês. Esse termo então ele vai na contramão de ser irado, iracundo, bravo, nervoso, irritado. É ser gentil, cortês, tranquilo. Essa é a ideia de mansidão. Agora, eu sei também que às vezes a gente pode interpretar mal essa ideia de mansidão, porque às vezes você pode achar que ser manso é ser talvez alguém muito, ou melhor, talvez você pode achar que ser manso é algo característico das pessoas, ou que você achar que ser manso é ser covarde, ou achar que ser manso é ser irresponsável, displicente, alguma coisa assim. Eu queria que você pensasse comigo aqui o que a Bíblia diz sobre mansidão. Primeira coisa, que mansidão é uma característica espiritual e não natural. Não tem pessoas que são calmas, serenas e tranquilas? Tem umas que tem que pegar no tranco, não é assim? São bem pacatas, mansas, tranquilas. Só que a mansidão que a Bíblia diz não está ligada à questão biológica
ou hormonal. É a outra questão também. Tem gente que ela é mansa por fora. Geralmente essas pessoas são muito assim calminhas, tranquilas, tem um leão dentro dela. E ela não solta o leão por vários motivos. Às vezes por medo, por covardia, ou outros motivos, por timidez. Mas no fundo, se ela pudesse, ela soltava. Então ela não é tão mansa assim. Só que às vezes quem às vezes olha, parece que ela é tão mansa, calma e tranquila. Então nem todo mundo ou quase ninguém é manso no sentido bíblico da palavra. Porque a mansidão no sentido bíblico da palavra é uma obra espiritual. Se é uma obra espiritual, há um outro detalhe. A mansidão é algo que todo cristão deve ter. Então você também não pode dizer, é o meu jeito, eu sou mesmo irritado, eu sou mesmo bravo, eu sou mesmo nervoso com todo mundo. Você pode até ser isso mesmo, você pode às vezes ter um temperamento mais forte, tem mesmo, há pessoas que têm um temperamento mais forte, mas todos nós podemos e devemos exercitar a mansidão, porque nós temos o Espírito Santo. Então quando Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, Ele está falando sobre todos aqueles que Jesus é Senhor da sua vida, todos aqueles que possuem o Espírito Santo, eles podem ser mansos. O texto que nós lemos de Colossenses 3:12 fala que uma das marcas dos eleitos de Deus é a mansidão. Lembra quando Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, eternos de misericórdia, de bondade, de humildade e de mansidão. E quando ele manda revestir-se como eleitos de Deus, o que Paulo está dizendo? Viva como alguém que Deus escolheu. Viva como alguém que foi salvo, porque a mansidão é uma das características. Outra coisa, a Bíblia diz que a mansidão é uma dádiva do Espírito Santo. Nós vimos também na liturgia que um dos frutos do Espírito, ou um dos itens do fruto do Espírito, é a mansidão. Então mansidão é uma obra que o Espírito Santo produz na vida do cristão. Tiago lista 2 tipos de sabedoria. Ele fala a sabedoria terrena, é a sabedoria que é do céu. E aqueles, diz Tiago, que possuem a sabedoria lá do céu, devem mostrar em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Lá no capítulo 3 de Tiago. Então, a sabedoria é demonstrada com mansidão. A característica de alguém que é eleito é demonstrada com mansidão. O fruto, um dos itens do fruto do Espírito é demonstrado com mansidão. E para ilustrar melhor isso, eu quero que você lembre de 2 exemplos na Bíblia: Pedro e Tiago e João. Pensa, por exemplo, em Pedro. Pedro não era um cara muito fácil. Além de ser volúvel, às vezes está em cima, está embaixo, tem um temperamento, às vezes volúvel, às vezes era muito nervoso, inconsequente. Lembra quando Jesus, no Getsemane, quando os guardas foram prender o Senhor Jesus, aí Malco, que era servo de um dos sumos sacerdotes, quando foi para cima de Jesus, Pedro pegou e cortou a orelha de Malco. Jesus o repreende por aquilo. Depois você pega Tiago e João. E como que Jesus chama Tiago e João? Filhos do trovão. Só que Pedro, por exemplo, quando você lê as cartas de Pedro, você já vê um Pedro mais tranquilo. Por exemplo, Pedro vai, usando o exemplo de Jesus, nos ensinar a não pagar mal com mal. Ele vai ensinar isso lá na sua carta. João, como é que você conhece João hoje? Ninguém pensa em João como filho do trovão. A gente pensa em João como apóstolo do amor. Não é assim que a gente pensa em João? E por que João é conhecido como apóstolo do amor se Jesus o chamou de filho do trovão?
Por que que Pedro nos ensina a não pagar o mal com o mal se ele cortou a orelha de Malco lá atrás? É porque esse Pedro e esse João são homens que foram transformados pela obra do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, esses homens se tornaram cheios do Espírito, e então eles puderam trancar o leão e soltar o cordeiro. Então eles puderam frear-se, puderam demonstrar mansidão em momentos críticos da sua vida. Por outro lado, ser manso também não é negociar a verdade. Não vamos também interpretar a mansidão como um frouxo que aceita tudo. Não é essa a ideia também. O cristão que se mantém firme nas verdades da palavra de Deus, muitas vezes ele vai ser incompreendido, até mesmo pelas pessoas da sua família. Tem muita gente que às vezes de forma indelicada denomina aqueles cristãos firmes de fundamentalistas, de radicais, mas parece que ser fundamentalista e radical dentro de uma visão que o mundo prega hoje não combina com a ideia de ser manso. Parece que isso é contraditório, mas não é. Eu sei que tem teólogos que às vezes são um pouco duros nas suas afirmações, mas ser manso, de acordo com a Bíblia, não é o mesmo que negociar a verdade. E por causa da verdade, às vezes, eu tenho que ser firme. Mas é possível ser firme e ao mesmo tempo ser manso. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então isso é responsabilidade nossa. Temos que lutar pela fé, pela doutrina verdadeira. E as pessoas às vezes confundem uma coisa com a outra. Olha para Jesus. Jesus é aquele que diz: vinde a mim, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu acho que todo mundo acredita que Jesus era manso. Só que quando Jesus observou que as pessoas haviam transformado a casa do seu pai num covil de salteadores, o que que ele fez? Ele foi para cima, expulsou e com chicote tirou todo mundo de lá. Aí você pega também um outro grande servo de Deus, o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, mas quando ele percebe que na igreja da Galácia as pessoas haviam deturpado o evangelho, e ao invés de ensinar que a salvação era unicamente pela graça através de Cristo Jesus, diziam que precisava de obras e da lei. Aí Paulo então escreve e diz: tomara que aqueles que vos incitam à rebeldia se mutilassem. Parece que não combina isso com mansidão. Mas observe que o que caracteriza um cristão ser manso e ao mesmo tempo ser firme na doutrina, é que o manso, ele luta com firmeza e ousadia pela causa de Deus, e não por sua própria causa. Porque se você prestar atenção, a maioria das nossas iras, nossos momentos de raiva, de nervosismo, não é por causa do reino de Deus, por causa da glória de Deus, por causa da fidelidade ao evangelho, mas é em causa própria. Em causa própria, Jesus nunca lutou. Em causa própria, Jesus nunca brigou com ninguém. Você nunca viu Jesus brigando quando as pessoas o ofendiam? Na cruz, por exemplo, o que Jesus fez? Quando as pessoas o ofendiam, o criticavam, ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mas quando ele entrou no templo e viu as pessoas desonrando o nome de Deus, o nome do seu Pai, ele foi para cima, ele foi enérgico, ele foi firme. Paulo nunca brigou porque o apedrejaram. Você nunca viu Paulo levantando dizendo: vamos para cima daquele povo lá de Tessalônica que me apedrejaram, vamos para cima deles, vamos dar o troco. Você nunca viu Paulo fazer isso. Mas quando Paulo percebeu que as pessoas estavam deturpando a verdade do evangelho, Paulo foi firme.
Então, o cristão, ele é manso, deve ser manso, porque ele não deve ficar brigando por causa própria, ele entrega para Deus. Agora, quando se trata do reino de Deus, ele não deve baixar a guarda. Mas em terceiro lugar, os mansos também são aqueles que dominam o leão. Algo que muito dificulta alguém a viver em mansidão é achar que Deus vai fazer um milagre e ele não mais vai sentir ira. Às vezes o irmão diz: pastor, eu tenho orado, e enquanto esse milagre não chega, eu não posso fazer nada. Eu tenho orado para Deus me fazer eu mais calmo, mas enquanto não chega, não dá, vão ter que me aguentar desse jeito que eu sou. Só que esse é um grande engano de Satanás, porque a Bíblia diz que nós somos responsáveis diante de Deus por nossas ações. Filipenses 2,12 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É responsabilidade nossa lutar para fazer aquilo que Deus quer. E devemos fazer isso com esperança, porque no versículo 13 de Filipenses 2, ele vai dizer que é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Ou seja, a mansidão é obra do Espírito, mas Deus quer que eu lute para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E de que forma? Eu devo me esforçar para obedecer a palavra, e o Espírito Santo vai trabalhar em mim para que eu consiga fazer aquilo que eu estou me esforçando para fazer. Porque na santificação é uma obra conjunta sua e do Espírito Santo, e você então precisa se esforçar sim. Você precisa às vezes engolir um pouco o seu ego, o seu orgulho. Você precisa às vezes contar até 5, você precisa às vezes respirar fundo antes de falar algumas coisas. E se você se esforça para fazer isso, você pode ter certeza que Deus vai te honrar, e Deus vai trabalhar na sua vida, e você vai ser uma pessoa mais mansa, como um cristão. E os mansos também não se defendem irados, eles não se defendem irados. Quando digo que os mansos não se defendem irados, estou abrindo espaço para defesa. Ou seja, ser manso não é aceitar tudo sem se defender, não é essa a ideia. Você pode se defender, mas você tem que saber se defender. É que às vezes a nossa defesa ela é cheia de ira, com raiva, bravos. Isso não agrada a Deus. Ou seja, é que às vezes a sua defesa não é para promover a paz, a sua defesa não é para poder esclarecer, às vezes a sua defesa vai trazer mais problema ainda. Mas os mansos, quando eles se defendem, eles procuram fazer isso no propósito de trazer paz, de resolver problemas, no propósito de conciliar as partes e coisas dessa natureza. Ele procura de todas as formas legítimas eliminar qualquer confusão ou discórdia. O contrário também é verdade, porque tem pessoas que às vezes em nome da paz fazem mais confusão do que paz. E você percebe isso como? Tom de voz, o gesto, o conteúdo das palavras que a pessoa solta. Agora, observe, meus irmãos, o que Pedro fala acerca de Jesus. Aí 1 Pedro 2, 21 e 23, Pedro vai dizer: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. Está vendo? Pedro cita o exemplo de Cristo e nos mostra o caminho a seguir. Se Jesus é o seu Senhor, então não há desculpa para você não procurar viver com mansidão. Se Jesus é o seu Senhor, não há desculpas para cóleras e nem para defesa em causa
própria. Alguém vai dizer: pastor, mas eu sou inocente. Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus também o era, mas nem por isso saiu brigando com todo mundo, xingando, batendo. Jesus também era inocente. Jesus também não fez ameaça: eu vou te pegar, você vai ver, eu te mandar para o inferno. Jesus não fez isso, fez? Não fez. E o que o texto diz que Jesus fez? Ele entregava aquele que julga retamente. Ou seja, ele não pagava o mal com o mal. Observe, meus irmãos, as pessoas que fizeram o que fizeram com Cristo já estão pagando no inferno, aqueles que não se arrependeram, porque Deus é justo. O problema é que às vezes nós queremos impor a nossa justiça, e quando queremos fazer isso, qual o grande erro aí? É que nós esquecemos ou duvidamos que de fato Deus é justo. Talvez nós cometemos o pecado da incredulidade de achar que Deus não é justo. Segundo, às vezes nós achamos que nós somos mais justos do que Deus. Então há muito problema nisso. Então, quando você for injustiçado, você pode tentar se defender, mas você faz isso com mansidão, com calma, respira fundo. Mas pastor, é muita injustiça. Entrega para Deus. Entrega para Deus, que o nosso Deus é justo e não tem ninguém mais justo que o nosso Deus. Agora, quais são os resultados de se viver em mansidão? Observe, Jesus falou que bem-aventurado os mansos. Então está dizendo que aqueles que são mansos são felizes. Ele já começa por aí. Então a felicidade não é dos bravos, dos conquistadores, mas daqueles que pela mansidão se beneficiam. Aí que está a grande lição. Os mansos são felizes porque eles se beneficiam das conquistas de Cristo. Você não é chamado a conquistar, porque Cristo já conquistou para você. Tudo que você precisa, Cristo já conquistou. Então não é pela briga, pela violência, pela gritaria, pelo poder, pela força que você vai conquistar aquilo que é para você. Cristo já conquistou lá na cruz. Então o manso, ele é desafiado a confiar em Cristo, a confiar nos méritos de Cristo, a confiar que Cristo já lutou todas as lutas necessárias por nós lá na cruz. Você não precisa brigar, defender os seus interesses. Cristo já fez isso. Eu quero listar aqui pelo menos 3 áreas em que a bênção de Deus vai alcançar aqueles que são mansos. A primeira está muito clara no texto. O texto diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A ideia da terra na Bíblia, ela começa lá no Éden. Eles vão herdar uma terra. Adão perdeu o paraíso lá no Éden. Adão perdeu lá no Éden. Cristo vem ao mundo reconquistar o paraíso que Adão perdeu. E você vai observar alguns textos na Bíblia e vão mostrar que de fato há uma terra que está à espera de ser conquistada, de certa forma. Por exemplo, lá em Romanos vai dizer no capítulo 8 que a criação inteira está gemendo, esperando o dia da redenção. Pedro vai dizer que o povo de Deus vai herdar uma terra que ele chama de novo céu e nova terra. E Pedro diz: novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. A terra de Canaã, que o povo de Israel recebeu, ela prefigurava esse novo céu e a nova terra que a Bíblia vem dizendo no livro de Isaías. Pedro fala dela também, e ela também é descrita no livro de Apocalipse. E se você lembrar também, a terra de Canaã
O povo de Israel não conseguiu ela por causa da sua força, do seu poder, mas porque Deus estava com eles. Ela não foi objeto de uma conquista por causa do poderio bélico, militar de Israel, mas por causa do poder de Deus que estava com o povo de Israel. Então essa ideia de conquistar a terra, isso vem lá do Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, o que é que o povo está pensando? Nós vamos reconquistar a nação de Israel, mas não é isso que Jesus está ensinando. O propósito de Jesus aqui é ensinar que os mansos vão conquistar a terra, mas é a nova terra, ou seja, o novo céu e a nova terra, a nova criação de Deus. É sobre isso que Jesus está dizendo. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: haverá um tempo em que nós vamos habitar numa nova terra, onde não há dor, não há tristeza, não há luto, não há sofrimento, não há angústia. No mundo as pessoas têm conquistado terras por aí, mas sempre por meio de luta, de sofrimento. Mas o povo de Deus vai receber uma nova terra, só que eles não vão receber isso por força, eles não vão receber isso por violência, eles vão receber isso como uma obra do Espírito, é obra de Deus. Então a bênção é que aqueles que confiam em Deus, que dependem de Deus, que entregam para Deus os problemas dessa vida, é a bênção de que um dia eles vão viver no paraíso, numa terra sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem nenhum tipo de maldade como é a nossa terra. A nossa terra não é caracterizada de lutas, brigas, maldade em cima de maldade, mas aqueles que vivem com mansidão e confiam em Deus vão habitar nessa nova terra que Deus está preparando. Uma segunda bênção é que aqueles que procuram viver em mansidão, eles estão sendo transformados conforme a imagem de E há duas coisas aqui inseparável: a terra e Jesus. Jesus diz o seguinte: os mansos vão herdar a terra. Agora vamos ser honestos. Quem é que pode então herdar essa terra? O novo céu e a nova terra. Quem aqui nunca cirou? Quem aqui nunca ficou nervoso? Quem aqui nunca se arrependeu de falar coisas, de sentir coisas, ou de agir de forma inconveniente? Mesmo depois de sendo crente, mesmo depois de ler na Bíblia, orando, às vezes de forma egoísta, se irou em causa própria. Todos nós. Então fica uma questão: então quem é aqui que vai herdar a terra? Ninguém. Ninguém vai herdar a terra. Então quem é o manso que conquistou a terra por nós? Jesus. Jesus foi esse manso necessário para conquistar a terra. Ele sim, durante toda a sua vida na terra, ele foi perfeito, e foi esse manso que eu e você devemos ser. Então, qual é o propósito de Deus para nós? A Bíblia vai dizer em vários textos que o propósito de Deus para nós é nos fazer conforme a imagem de Jesus. Então o plano de Deus, você vai pegar lá em Romanos, vai dizer isso, que o plano de Deus é nos fazer conforme a imagem de Jesus. Romanos 8, 29 fala isso, 2 Coríntios 3, 18 fala isso, 1 João 3, 2 fala isso. O propósito de Deus é nos transformar conforme a imagem do seu Filho. Então, quando nós somos incentivados a viver em mansidão, o que Deus está dizendo é o seguinte: à medida que eu vou lutando contra o meu ego, contra o meu orgulho, contra o meu eu, e eu vou procurando viver em mansidão, eu estou sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. E todo crente verdadeiro, ele deve prosseguir nessa direção. Não é cabível um crente verdadeiro dizer assim: eu sou assim mesmo, se vocês quiserem me aceitar, tem que ser assim.
Não é concebível isso. Às vezes isso acontece, às vezes em briga de casais. Às vezes a mulher fala, eu sou assim mesmo, eu sou irritada, eu sou nervosa mesmo, e quando você casou comigo, você sabia que eu era assim, você tem que me aceitar assim. Aí o marido pode dizer, minha irmã, minha querida esposa, eu vou dizer uma coisa para você, eu casei com uma mulher crente, então eu não posso aceitar que você vai viver assim sempre, porque você tem o Espírito Santo, e eu tenho que acreditar que Deus está te moldando, está te transformando, e eu tenho que acreditar que daqui a 1 ano você vai estar melhor, daqui 2 anos vai estar melhor ainda, e eu também, porque Deus está trabalhando em nós, pelo seu Espírito, para que sejamos conforme Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi manso por excelência. É assim que a Bíblia diz. E por isso que 1 João 2 vai dizer, 2,6, aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, olha para Jesus, clame, porque o propósito de Deus é transformar você segundo a sua imagem. Se você lutar por ser uma pessoa mais mansa, você vai ver Deus moldando a sua vida conforme a imagem de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, você vai ver a bênção de fazer diferença nesse mundo. Meus irmãos, se nós pudéssemos resumir o nosso mundo em termos de tragédia, nós íamos dizer que o mundo é caracterizado por guerra, por briga, por intrigas, por lutas por poder, por discórdia. Essa tem sido a marca do mundo em toda geração. Qualquer país, inclusive o nosso, isso é marcante. Eu poderia dizer muita coisa sobre essa questão, mas eu quero limitar a algo que também existe em todo lugar. Algo que deve ser o referencial para mudar a sociedade. Eu quero falar sobre família. Por que que o mundo é como está? Porque as famílias são assim. As famílias refletem o mundo. Se as famílias vivem em briga, discórdia, não espere que o mundo seja diferente. Agora, se cada cristão colocar em prática isso que Jesus está dizendo aqui, de procurar viver em mansidão, como é que vai ser o lar dele? Vai ser um lar transformado. Como que vai ser a criação dos filhos dele? Como que os filhos vão ser? Isso vai trazer uma série de consequências positivas dentro do mundo. E as únicas pessoas que podem fazer diferença no mundo, nesse quesito, é o povo de Deus, porque é o povo de Deus que tem o Espírito Santo. É o povo de Deus que está sendo transformado conforme a imagem de Jesus. É o povo de Deus que foi eleito para ser manso. É o povo de Deus. Agora pensa comigo, o que leva uma esposa a não ser submissa? Não é a falta de mansidão? É óbvio que é. Por que que o marido não trata a esposa como a parte mais frágil e com dignidade? É porque ele não é manso, é um ignorante, é bruto. A Bíblia não adverte os pais, não causem a ira aos seus filhos. Por que que os pais causam a ira aos filhos? É porque falta mansidão. A Bíblia diz para os filhos, filhos, obedecei aos vossos pais. Para um filho obedecer o pai ou a mãe, ele precisa ser manso, ouvir, não responder. Então observe que quando a mansidão ela é vivida no contexto da família, isso transforma o lar num local feliz e abençoado. Mas não só isso, se você consegue viver em mansidão dentro da sua casa, e grave bem isso, porque o lugar onde as pessoas são mais irritadas é dentro da sua própria casa. Um dia eu fui aconselhar uma jovem senhora, e eu falei para ela, mas você fica bravo assim lá com seu patrão também, não? Ou é só dentro de casa? Ela danou chorar. Ela falou, não, mas é porque dentro de casa a gente quer se extravasar. Eu falei, mas e aí o marido que aguenta?
Porque o ponto que eu quis chegar para ela é o seguinte: se lá fora não faz, por que dentro de casa faz? Só que eu quero que você pense agora o inverso. Pensa o inverso. Se você conseguir dominar o leão, porque eu sei que é um leão, meus irmãos, e no contexto bíblico, o manso não é só fica calado, não. Ele é manso de coração. Você tem que trabalhar o coração, porque aí é a fonte. Daqui a pouco eu vou dizer mais sobre isso. É tanto interno quanto externo. Mas se houver mansidão dentro do lar, vai ser fácil a pessoa ser mansa dentro da igreja, vai ser fácil ela ser mansa no trabalho, vai ser fácil ela ser mansa na faculdade, com seus vizinhos. Agora, se ela não for mansa dentro da sua própria casa, trabalho, igreja, faculdade, vizinho, família, uma hora esse trem vai explodir. Uma hora a coisa não vai ficar boa. Mas, porque ser manso é, em primeiro lugar, ser submisso a Deus. Então, se as famílias forem submissas à palavra de Deus, elas vão conseguir ser mansas à luz da palavra de Deus. Mas ainda há mais uma questão que devemos pensar: como podemos viver em mansidão? A gente já viu que a mansidão é uma obra da graça de Deus. Ninguém consegue ser manso do ponto de vista bíblico por esforço e autodeterminação sua somente. Tem que ter a obra do Espírito Santo. E a Bíblia, ela nos dá os meios de graça, ou seja, os meios pelos quais a gente pode ser abençoado pela obra do Espírito Santo. E tem uma ordem na Bíblia que diz o seguinte: enchei-vos do Espírito. E o que eu passo a dizer agora, de certa forma, são algumas orientações como nos encher do Espírito para trabalhar essa área específica de caráter na nossa vida, que é a mansidão. Primeira coisa, estude esse tema na Bíblia. Pega a sua Bíblia e começa a ler a Bíblia desse ponto de vista. A Bíblia, ela fala de homens pecadores, falhos, que às vezes erravam e às vezes acertavam. E quando acertavam, você pode ter certeza que é obra de Deus. Por exemplo, leia como Abraão lidou com o seu sobrinho Ló, quando eles estavam discutindo com os pastores acerca da região onde eles deveriam pastorear. Veja como Abraão agiu, se ele ficou bravo, se ele ficou nervoso, se ele agiu de forma irresponsável. Veja como ele fez. Estuda na sua casa depois, não temos tempo de trabalhar cada item, eu quero só levantar para você estudar em casa. Veja como Jacó, depois que foi transformado por Deus, veja como Jacó lidou com a pressão de ter que se encontrar com seu irmão, aquele irmão que ele aprontou tanto lá no passado. Veja como Jacó lidou, como que aquele homem cristão agora lidou diante de uma pressão tão grande. Veja como Samuel lidou com o pedido do povo, quando o povo pediu um rei. Samuel era governante de Israel, era juiz, e o povo então não queria mais Samuel, pediram um rei. Veja como Samuel lidou. Eu acho bonita aquela história, porque Samuel, ele termina dizendo o seguinte: olha, uma coisa eu digo para vocês, eu não vou deixar de orar por vocês. Veja como ele lidou. Olha lá a história. Depois eu passo os textos para vocês, se vocês quiserem. Veja como Davi lidou com o desrespeito de Simei, quando Davi fugia do seu filho Absalão. Simei tratou Davi igual cachorro, e Davi era rei já. Veja lá como que Davi tratou. Meus irmãos, todos esses homens, Davi, Samuel, Jacó, Abraão, tudo é pecador, mas pela graça de Deus, eles puderam agir com mansidão em momentos críticos da sua vida. Todos nós temos momentos críticos da vida, a gente não fica brigando o dia inteiro, mas há momentos críticos, mas nós somos chamados a exercer a mansidão nos momentos críticos.
Ser manso quando te dão um abraço e um beijo é fácil. Agora a mansidão é para ser exercida nos momentos críticos da vida. Então estude na Bíblia esses temas. E quando você estudar, você vai estudando, dizendo: Senhor, muda o meu coração, me ajuda a agir dessa forma. Outra coisa, desabafe com Deus. Às vezes você está tão irritado, está nervoso, está bravo. Você já viu gente que às vezes, você vê isso às vezes de filme, né? O cara está irritado, ele pega, sai um pouquinho, vai lá fora e grita: ah! Já viu? Ele está soltando, ele volta, respira e vai tentar resolver o problema. O que ele está fazendo? Ele está tentando não soltar os cachorros em cima de algumas pessoas naquele momento da história. E há um texto interessante lá no Salmo 139, porque o Salmo 139 é um salmo onde o salmista ele começa a refletir sobre Deus, e pensando em Deus, ele então desabafa e abre o seu coração. Se você olhar o Salmo 139, ele vai pensando sobre Deus, ele vai perceber que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, onipotente, e ele então, depois de perceber isso, ou seja, não dá para fugir de Deus, não dá para esconder de Deus, e Deus tem todo o poder, ele pensa: eu vou abrir meu coração. Então ele abre o coração dele, e ele fala coisas até feias ali, que estava nervoso com seus inimigos, etc, etc, mas ele desabafa, ele abre o coração dele para Deus, abre o coração dele para Deus, e ele então termina o salmo dizendo: sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. O que Jesus nos ensinou? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Você está nervoso, está bravo, não vai brigar com seu marido não vai ficar xingando, brigando com todo mundo não, entra dentro do quarto e abre o seu coração para Deus. Pastor, eu estou nervoso com meu marido hoje, ele fez isso, dá vontade de pegar ele pelo pescocinho, mas Senhor, não posso fazer isso, é meu marido, além de não aguentar e ter umas consequências feias, eu não posso fazer isso, eu sou crente, eu devo amar meu esposo, eu devo ser submissa a ele. O marido também às vezes chega em casa, está irritado, está bravo, em vez de está com vontade de falar tudo e mais um pouco para a esposa, entra por dentro do quarto: Senhor, me ajude a controlar o leão, Senhor, que o teu Santo Espírito faz de mim uma pessoa mais mansa, que o teu Santo Espírito trabalha em mim, porque eu tenho que amar minha esposa, cuidar dela, assim que a Bíblia diz, eu tenho que amar ela como Cristo amou a igreja, eu não posso agir assim com a minha esposa. Então, desabafe, abra o seu coração para Deus. Eu acredito que uma pessoa que faz isso, ela vai ser moldada pelo Espírito Santo. Isso é responsabilidade nossa. Não fica sentado no sofá, respirando fundo, dizendo: eu queria ser diferente. Lute com Deus em oração para que Deus mude a sua vida. Humilhe-se diante de Deus, meu querido, humilhe-se. As outras bem-aventuranças falam: bem-aventurados os humildes de espírito, porque herdarão o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, quando você se humilha diante de Deus, reconhece os seus pecados, depende de Deus, não confia em você e nem se orgulha, porque às vezes eu percebo que tem gente que se orgulha de ser machão. Tem homem que fala: não, comigo lá em casa é assim. Não, lá em casa não, pastor, lá em casa quem manda lá é eu e tal. É mentira tudo, mas às vezes ele quer fazer uma média de arrogância. Ou então tem mulher que às vezes, eu já vi, meus irmãos, inclusive na nossa igreja, às vezes tem mulher que ela fala de um jeito assim, que parece que o marido dela, coitado, ele que não obedece não para ver. Isso eu estou fazendo uma observação, fico coitado do rapaz dentro de casa, porque se pela observação a gente chega a essa conclusão, então imagina dentro de quatro paredes. Então humilhe-se diante de Deus, tenha vergonha de ser assim, se tenha vergonha, tenha tristeza, nunca bate no peito por isso, e assuma a sua culpa, para que você possa receber a graça de Deus. Porque quando a gente está irado, o que a gente sempre faz é o quê? Lança a culpa sobre o outro. É sempre assim:
Aí eu falei, mas o senhor não conhece o meu marido. Se o senhor convivesse com ele uma semana, o senhor ia ver. Deus me livre de morar com você. Não é essa a questão. Eu falei, mas o senhor não conhece o meu patrão. E nem quer conhecer, porque não é essa a questão. O buraco é mais embaixo. A coisa é mais profunda um pouco que a gente imagina. Porque isso começa a formar um tipo de ego dentro do nosso coração, um tipo de orgulho. A gente começa sempre a achar que nós estamos com a razão. E a gente não para mais para pensar e refletir sobre os nossos erros e as nossas falhas. Para você vencer esse sentimento de ira, esse sentimento iracundo que às vezes está dentro de você, você precisa, em primeiro lugar, assumir a sua culpa diante de Deus. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você: o diabo, as circunstâncias e as pessoas não podem e não vão obrigar você a pecar. Ninguém te obriga a pecar. Nós pecamos porque nós queremos pecar. Essa é a verdade. Tá? Não adianta você dizer, eu sou assim, não tem jeito. Não, não diga isso. Porque pela graça de Deus, Deus pode mudar a sua vida. E você tem que crer nisso. Pela graça de Deus, você pode ser uma pessoa diferente, você tem que crer nisso. As circunstâncias externas não causam nossa ira. Vou explicar isso. As circunstâncias externas, elas vão estimular o desejo do nosso coração. A questão toda, meus irmãos, é o coração. A Bíblia diz que a fonte está onde? A fonte da vida está no coração. De tudo que se tem que se guardar, guarda o coração. É isso que a Bíblia diz. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tem um livro, eu recomendo ele, para aqueles que às vezes têm mais dificuldade, porque também temos que entender que tem pessoas que têm mais dificuldade com isso. A Bíblia diz que cada um tem as suas lutas. Tem um livro que chama, do Dr. Robert Jones, Ira Arrancando o Mal pela Raiz. Esse livro é excelente. Ele vai dizer o seguinte: nós não devemos culpar familiares, amigos, genética, pais, líderes eclesiásticos, sociedade, hormônio e nem mesmo o diabo por nossa ira. Aí ele lista algumas coisas que geralmente nós usamos para poder justificar nossa ira. Por exemplo, ele me deixou muito irado, meus filhos me deixam louca, o diabo aprontou uma comigo, eu tenho o gênio do meu pai, foi a bebida quem falou, não foi eu não. Eu fico assim todo mês por causa da TPM. Quando as circunstâncias externas são sempre as culpadas, tem um problema sério aí. Porque pensa comigo o seguinte: se sempre a culpa for as coisas externas, então eu estou redimido, eu não tenho culpa de nada, estou tranquilo, estou na bênção. Essa mensagem nem é para mim, essa mensagem tinha que ser para o meu marido, pastor. Essa mensagem tinha que ser para o meu patrão, o danado não é nem crente para estar aqui, para estar ouvindo, não é assim? Essa mensagem tinha que ser para aquele meu vizinho mala, porque é ele, é sempre eles, e eles. Ou então, mas não é nem vizinho nem amigo, o problema são os meus hormônios. Eu vou abrir um parênteses para explicar isso aqui. Eu sou casado, logo eu tenho uma esposa que também tem TPM, então eu sei muito bem como é que funciona esses negócios tudo aí. Vou abrir um parênteses para poder dar alguns conselhos em relação a isso. Meus irmãos, TPM não é brincadeira não, tá? Então os homens aí, que não sabem o que é isso, e nem eu sei, é uma análise de observação. TPM não é coisa fácil, as mulheres sofrem com isso, e tem de todo jeito. E a gente também tem que ter calma, cautela e prudência, principalmente quando a mulher está com TPM. Então eu quero dar algumas orientações aqui, tanto para a mulher quanto para o homem. Primeira coisa,
Se você tem problemas sérios com isso, busque orientação de médico. Busque orientação de médico. Há muitos remédios e hormônios que podem minimizar o sofrimento, tá? Em segundo lugar, agora é a parte mais crítica. Em segundo lugar, avalie o seu comportamento. Avalie o seu comportamento quando você não está com TPM. Porque isso te ajuda a perceber se você é assim ou se você está assim. Está vendo a diferença? Avalie o seu comportamento quando você não está. E veja se há muita diferença. E tome cuidado para não se esconder atrás da TPM. Eu sei que ela deixa a mulher com os hormônios à flor da pele, algumas mulheres, não todas, fica irritado, tudo isso. Então se cuide, vai no médico, procura remédio, aquilo que for possível fazer, faça. E avalie quando não está, e tome cuidado de não se esconder atrás dela. E os homens tenham paciência nesse momento. Tenha paciência, isso também é ser manso, porque também, você às vezes, porque a sua mulher está mais estressada nesses dias, aí você, ao invés de ter paciência e se controlar, você justifica a sua ira, por causa da sua esposa, também está errado. Agora observe que quando a gente luta para colocar isso em prática, o casamento fica melhor, o nosso ambiente de convivência, tudo vai ser melhor. Porque é isso que Deus quer para nós. Quando a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, Deus está dizendo o seguinte: eu quero que vocês sejam como o meu filho, Jesus Cristo. E Ele conquistou para vocês a terra. E Ele foi manso em todo o tempo, porque Ele não buscou defender a si mesmo. E se nós fizermos isso, a gente vai desfrutar da alegria de uma casa abençoada, alegria da paz, a bênção do Senhor na nossa vida, a alegria de dar testemunho aí no mundo. Mas para isso a gente tem que seguir os caminhos que a Bíblia mesmo nos dá. Amém?